Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Roberta, você está no canal Português na Folha. Hoje nós vamos conversar sobre o uso de aonde, onde e em que. Se você gosta desses assuntos sobre língua portuguesa, já se inscreva no canal e ative o sininho. Então, quando nós usamos o aonde é a junção da preposição a mais o advérbio onde. É empregado junto a verbos que exprimem movimento e regem a preposição a. Aonde você vai? Então, o verbo ir é um verbo que exige uma preposição a. Ele rege a preposição a, certo? Porque quem vai a algum lugar. Se vai a algum lugar, então eu digo assim, a mais o onde. Então, aonde você vai, tá bom? Eu sempre olho a regência do verbo para saber se eu vou escrever onde ou aonde, tá bom? Aonde você quer chegar com isso? A mesma coisa embaixo. Chegar é um verbo que exige a preposição a também. Ele rege a preposição a, porque quem chega a algum lugar. Apesar de algumas pessoas confundirem a regência desse verbo. Muitas vezes eu vejo pessoas falando cheguei na escola, né? Em mais a, ou cheguei em casa. Esse verbo aqui, verbo chegar, ele rege a preposição a, na verdade. Ele não rege a preposição em, tá? Porque ele não tem um sentido estático. Então, assim, aonde você quer chegar com isso? Se chegar, né, alguém chega a algum lugar, então eu tenho a mais o onde. Então, eu tenho aonde, tá bom? Você deve dirigir-se aonde fica a secretaria. Da mesma forma, embaixo. Alguém se dirige a algum lugar. Nesse caso, aonde fica a secretaria. Então, é o aonde junto, tá bom? Não sei aonde devo voltar. Quem volta a algum lugar. Se volta a algum lugar, nesse caso, volta aonde. Então, não sei aonde devo voltar. Então, eu sempre vou olhar a regência do verbo para saber se eu vou utilizar o aonde ou o onde. Agora, com verbos que exprimem uma ideia, né, estática, né, verbos que você não tem essa ideia de movimentação, você vai utilizar a preposição em, né? Aí você vai saber, se são verbos que regem a preposição em, então eu vou utilizar quem? O onde, tá bom? Ó, possui o sentido estático, em que lugar? É empregado junto a verbos que não regem a preposição a, e sim a preposição em. Exemplo, estar, morar, residir, ficar, etc. Quer dizer, então são verbos estáticos. Quando eu tiver verbos estáticos, né, com sentido estático, eu utilizo onde. Onde você está? Você mora onde? Você reside onde? O mercado fica onde moro. Já vi gente dizer assim, fica aonde moro. Não é aonde moro, porque se mora, né, se é o verbo morar, você mora em. Então, quando nós temos esse sentido assim, né, de localização física, né, ali, estático, o mercado não se mexe, ele não se move, não é mesmo? Então, o mercado fica onde moro, tá bom? Em que? Quando a gente usa o em que? Em contextos nos quais não indica um lugar, o onde deve ser substituído por em que. Ela vive uma situação onde não há perspectiva de melhora. Esse onde aqui, ele está sendo utilizado de forma errada, porque o onde, ele deve ser utilizado apenas para tratar de lugares físicos. Ele deve fazer referência a lugares físicos, tá bom? Então, aqui nós temos o substantivo situação. Situação não é um lugar físico, então não deve ser seguido desse pronome onde. Tá bom? Ela vive uma situação onde não há perspectiva de melhora. Aqui nós temos esse pronome sendo usado de forma inadequada, tá bom? Ela vive uma situação em que não há perspectiva de melhora. Aqui houve a substituição, né, do onde pelo em que. E aí esse aqui é o uso adequado. Ela vive uma situação em que não há perspectiva de melhora. É o uso correto. E assim, uma observação sobre esse caso. Eu poderia dizer assim, ela vive uma situação
na qual não há perspectiva de melhora. Também poderia dizer. Uma outra coisa também sobre esse caso é ela vive uma situação que não há perspectiva de melhora. Também estaria errado, tá? Não é ela vive uma situação que. Ela vive uma situação em que, tá bom? Porque ela está inserida, né, nessa situação. Então, é uma situação em que não há perspectiva de melhora. Aqui embaixo, ela vive em uma casa onde não há perspectiva de melhora. Aqui eu troquei, eu tinha o substantivo situação, que não faz referência a um lugar físico, né? Não dá a ideia de lugar físico. E eu substituí, né, pelo substantivo casa, que é um lugar físico, se refere a um lugar físico. E aí eu posso tranquilamente utilizar o onde. Ela vive em uma casa onde não há perspectiva de melhora. Já embaixo, ela vive em uma casa em que não há perspectiva de melhora. Também está certo. Eu posso substituir, né? Quando eu tiver um lugar aqui físico, né, eu posso usar tanto onde quanto em que. Também poderia usar, ó, ela vive em uma casa na qual não há perspectiva de melhora. Também poderia usar o na qual, tá? Agora, o contrário, né? Se eu tô falando de um lugar que não é físico, aí eu devo usar o em que, o na qual, no qual, nas quais, nos quais, mas eu não posso usar o onde, tá bom? Eu vejo muitas pessoas trocando isso. Principalmente nas redações, eu corrijo redações do modelo Enem e eu vejo esse erro sendo repetido assim, em inúmeras redações, tá bom? Inclusive, fica aqui uma observação. Quando você confunde, né, na redação do Enem, o onde com o aonde, aí isso vai ser penalizado na competência número 1, porque é um desvio de norma. Agora, se você confunde, quer dizer, se você troca, né, o em que, o na qual, o no qual, pelo onde, né, se ao invés de utilizar, né, o em que, você utiliza o onde na sua redação, quer dizer, para uma coisa que não é um lugar físico, aí você vai ser penalizado na competência número 4, que avalia a coesão textual, tá? É um desvio, né, porque você utilizou um conectivo de forma inadequada, não é mesmo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu me lembre. Bom, vamos fazer uns exercícios aqui, bem rapidinho. Complete utilizando aonde, onde e em que. Não sei, pontinho, pontinho, você quer chegar, e aí? Eu uso aonde, eu uso onde, ou eu uso em que? Não sei, pontinho, pontinho, você quer chegar. Eu olho primeiro para o verbo, tá? O verbo é a primeira coisa que eu tenho que olhar. Então, se eu sei que o verbo chegar, se eu sei que o verbo chegar, ele rege a preposição a, e aqui se trata, né, de onde, né, aonde, em que, então, com certeza, eu vou ter a junção desse a mais o onde, tá bom? Não sei aonde você quer chegar. Esse aqui. Pontinho, pontinho, você comprará o material escolar. E aí, qual que eu utilizo? O aonde, o onde. Se eu vou comprar o material escolar, né? Você vai comprar o material escolar, eu imagino que seja numa loja física. Porque eu não estou dando uma ideia de movimento, entendeu? Então, se não existe essa ideia de movimento, né? Se não há um verbo que exprime a ideia de movimento, eu utilizo onde. Pontinho, pontinho, devemos ir. Onde ou aonde? Aonde devemos ir. Por que eu sei que é o aonde? Porque o verbo ir, ele exige uma preposição a. Porque quem vai a algum lugar, não é mesmo? Então, aonde devemos ir? Aqui, esse aqui. O aonde. O prefeito divulgou uma nota. Pontinho, pontinho, repudia qualquer tipo de irregularidade. E aí? Eu posso utilizar o onde ou eu devo utilizar o em que? Com certeza eu vou utilizar o em que. Por que eu não posso utilizar o onde? Porque não se trata de um lugar físico, né? O prefeito divulgou uma nota.
em que repudia qualquer tipo de irregularidade. Eu poderia dizer assim também: o prefeito divulgou uma nota na qual repudia qualquer tipo de irregularidade. Também poderia. Pontinho, pontinho, devo dirigir-me. E aí? Qual onde que eu utilizo? Aonde devo dirigir-me? Quer dizer, quem se dirige a algum lugar, não é mesmo? Então, a mais o onde. Bom, é isso. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva e ative o sininho. Tchau, tchau!